bem? Aqui é o professor Marcos de Português, mas eu também ministro eletivas aqui no terceiro A. E o nosso assunto é sobre eletivas hoje, no nosso podcast, o Jardim América Online, tá bom? Então, para quem não está ainda apropriado do que se trata, é um grupo de alunos selecionado, mais ou menos 12 alunos aí que vão participar dessa atividade com a gente. E se você sentir interesse, se você quiser participar desse projeto, que vai ser muito bacana, entra aí e faz todos os procedimentos de inscrição para que a gente possa manter as nossas aulas aí e fazer esse projeto que vai finalizar no meio do ano, tá bom? Então vamos entender um pouquinho o que é esse podcast. Você já ouviu falar de podcast? Será que podcast é um programa de rádio? Será que é? É um programa de rádio, sim. Só que é um programa de rádio gravado. E a gente tem uma linha do tempo para poder entender um pouquinho como é que se deu essa questão do podcast no mundo. Então a linha do tempo do podcast fala o seguinte: de 2005, lá em julho, o então presidente George W. Bush, lançou um podcast semanal dizendo aí as suas atividades, as suas coisas que ele fazia na Casa Branca e tal. E isso foi veiculado como podcast, tá bom? Entre julho de 2013 até 2018, a Apple anunciou que 1 bilhão de pessoas ouviam podcasts usando seu aplicativo nativo para essa finalidade, ou seja, utilizava-se ali o iPad, o próprio telefone da Apple e outros produtos nativos da Apple para poder ouvir podcasts. Já em 2019 e 2018 também, a Google lançou o Google Podcast e na sequência o Spotify, passando a abrigar esse tipo de mídia. Ambos rapidamente ganharam popularidade e são apontados como os prováveis agregadores mais relevantes no futuro próximo. Eu diria que esse futuro já chegou, né? Todo mundo conhece Spotify, a Deezer e outros aí agregadores de streaming. E a gente vai saber um pouquinho o que é o streaming daqui a pouquinho, mas a ideia é que numa emissora de rádio, por exemplo, as músicas que a gente ouve, os programas que a gente ouve, eles são veiculados de acordo com a grade horária dessa rádio. E no podcast, não. A gente tem a opção de escolher o horário, o dia e o local onde nós vamos ouvir isso que nos interessa, tá bom? Bora lá! Esse primeiro passo para tudo é o nosso site, tá? A gente vai ter um site para o projeto que ele tem esse nome aqui. Eu coloquei no encurtador para ele ficar mais fácil de acessar. É o encurtador.com.br / aí atenção para esse número, para esse dado aqui onde você vai ter que anotar. /TU minúsculo GW5, TU GW5, tá bom? TU minúsculo GW5 maiúsculos. E aí você vai em encurtador.com.br / TU GW5 e a gente vai ter aí o acesso a todas as aulas, aos materiais, os equipamentos, tudo que você precisa saber para poder ter um podcast, tá bom? Então fica a dica aí. Vamos começar então explicando para vocês a parte teórica, porque a gente vai ter que ter uma parte teórica e depois partir para a prática, beleza? Vamos lá, por onde começar? O podcast é um conteúdo de áudio disponibilizado através de um arquivo de streaming que conta com a vantagem de ser escutado sob demanda, ou seja, quando o usuário desejar. Pode ser ouvido em diversos dispositivos, o que ajudou na sua popularização e costuma abordar um assunto específico para construir uma audiência fiel. Então a gente vai falar muito sobre audiência e sobre o conteúdo que a gente vai ter que produzir. A gente vai ter que pensar sempre em quem está ouvindo esse podcast, tá bom? Material utilizado para montar um podcast. Hoje, com apenas um celular com fone de ouvidos e microfone, que convencional que a gente costuma ter, é possível gravar um podcast. O tempo de cada podcast deve ser pensado em relação ao assunto tratado e à audiência, ou seja, quem vai ouvir esse podcast, tá bom? O trabalho teórico é muito importante para definir o nosso podcast. Então a gente vai agora entender o que é esse trabalho todo. Olha lá. Primeira coisa, a gente precisa ter um checklist, uma pesquisa, levantamentos importantes para poder montar o nosso podcast. Vamos aqui, ó. Tem que ter um tema, ok? Tem que ter um tempo definido, qual é a duração desse podcast, qual é a linguagem que a gente vai estar abordando nesse podcast, quem vai ouvir, ou seja, quem é a nossa audiência, e quem vai apresentar, quem vai falar nesse podcast, tá bom? As técnicas de edição e postagem e divulgação também são importantes e eu também já me comprometo desde já a passar para vocês algumas informações sobre edição de áudio, que é muito importante para poder construir esse podcast, esse programa de rádio gravado. Vamos para a primeira etapa, a mais chatinha talvez, mas não menos importante, tá? Que é de planejamento, é o que a gente está agora nesse momento.
Eu estou planejando junto com vocês aí como que o podcast vai sair do papel. Então planejar é uma etapa fundamental que não deve ser menosprezada. É aqui que vai ser definido o objetivo que queremos alcançar para encantar e fidelizar os ouvintes. E por essa razão, é uma tarefa que exige bastante atenção e cuidado. Antes de pensar como gravar o podcast, alguns pontos devem ser planejados. São eles: o público, que é identificar o público, pois é importante saber qual é o vocabulário que você utilizará. Você deverá falar de acordo com a linguagem de quem ouvirá o seu podcast. Ele é simples, complexa, informal, formal. Vai ter gírias, não vai ter gírias? Quem é que vai ouvir o nosso podcast? E aí a nossa linguagem vai ter que se adequar, tá bom? Então isso é importante. Não adianta eu querer fazer um podcast para a galera, né, do funk, por exemplo, e utilizar termos como palavras mais difíceis, mais rebuscadas, porque as pessoas não vão entender, tá certo? Então adequar esse vocabulário ao nosso podcast é muito importante. Concorrência. A gente, claro, tem que ouvir outros concorrentes, outros podcasts, saber se, por exemplo, no bairro existe algum podcast sendo criado ou sendo feito, para que a gente possa não copiar, mas sim fugir daquilo que já é abordado nos demais podcasts. Nós temos que ser diferentes, nós temos que ter coisas inovadoras, tá bom? Então procure ser diferente da concorrência. Ouvir o modelo da concorrência é bom, mas também é bom ouvir outros modelos que fazem sucesso. Porém, o modelo ideal é aquele que agrada ao seu público. Tentar não é o problema é não tentar. Então a gente vai errar, vai fazer experimentos e vai ver com o tempo quais os modelos que o nosso público vai ficar mais interessados. Então, gente, sem neurose, tá bom? Não ficou bom, a gente vai refazer, porque a gente vai ter que encontrar um caminho de linguagem assertiva para poder fazer sucesso com essa bagaceira, tá bom? O tema também vai ser dividido em formatos, ou seja, é importante saber que tem bate-papo, mesa redonda, debate, educativo, entrevista, dissertativo, dentre outros. E eu vou destacar esse chamado de storytelling. É um tipo de podcast muito usado hoje, onde as pessoas contam histórias. É uma contação de história. É o que os nossos avós lembravam como radionovela, tá bom? Então tem todo o efeito sonoro, tem a ambientação, tem as vozes, tem os personagens contando uma história. Isso é o storytelling, também serve como podcast. O conteúdo. Depois de definir um tema, é importante planejar o conteúdo, criando uma checklist para todo episódio, porque ele vai ajudar muito a não esquecer nada durante a gravação e assim cobrir todo o tema. E por último, os convidados, tá bom? Ter convidados é muito importante, entrevistar é muito interessante, afinal eles podem compartilhar o conteúdo do podcast nas suas redes sociais, além de contribuir com todo o conteúdo, tá bom? E aí a gente aumenta a nossa audiência. Então é importante que você saiba que ter um convidado, um entrevistado é muito legal para poder montar esse podcast, ok? Vamos para a segunda etapa? Bora lá! A ilustração, um ponto muito bacana. Como o podcast não trabalha com imagens, não é visível, você precisa criar cenários com a sua voz para que o público entenda a mensagem que você quer passar. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente não tem imagem no podcast, é áudio, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Ambientar esse podcast com efeitos sonoros, com a entonação da voz, por exemplo. Então não adianta eu que quero, por exemplo, falar que a minha rua está toda esburacada e que eu quero uma solução por parte da prefeitura, eu não posso dizer isso com uma voz calma e tranquila, do tipo: nossa rua continua com um buraco enorme, logo logo um carro cai nela e a prefeitura nada faz. A gente precisa ter uma entonação, a gente precisa mostrar indignação nessa fala, nesse tom de voz. E sim, gravar esse podcast dizendo: a minha rua continua com um buraco imenso e a prefeitura não tomou nenhuma atitude para solucionar o problema. Entenderam? Então é esse tipo de pegada que a gente vai ter que ter. Adequar a nossa voz, o nosso vocabulário e toda a ambientação para que o podcast tenha sentido, tá bom? A frequência. Também é importante que a gente tenha uma frequência e a nossa ideia do podcast é que vocês aprendam a técnica para que vocês depois façam um podcast sobre o que vocês quiserem, sobre história em quadrinhos, sobre novela, sobre fofoca, sobre o mundo do funk, sobre os problemas do bairro, por que não? O que vocês quiserem, beleza? Então a frequência é muito importante, ó, para engajar e manter a audiência conectada ao seu conteúdo. Se possível, escolha dias fixos na semana e manter um calendário consistente para publicar. Quando começarem os trabalhos, não pare, tenha sempre regularidade nas publicações e evite ao máximo ficar meses sem publicar alguma coisa. CTA, a gente vai falar muito desse CTA daqui a pouquinho, mas o CTA é o quê? É uma sigla em inglês que chama... depois eu vou falar para vocês o que ela chama basicamente, mas ó... é um momento onde a gente vai ter um podcast, onde eu vou ter que fazer uma chamada para o meu ouvinte.
Ou seja, eu vou chamar ele para visitar a minha rede social, eu vou chamar o ouvinte para poder conferir mais informações, por exemplo, no site que a gente criou. Isso acontece muito com o tipo de podcast que eu gosto de ouvir, estou ouvindo muito agora, que são de true crimes, de histórias de criminosos, de assassinos. E aí, a gente tem o quê? Tem o áudio todo, contando a história. Esses podcasts levam de 15 minutos até 1h30 de duração, para vocês terem uma ideia. Mas aí a complementação desse material está lá no Instagram de quem publica. Então, por exemplo, eu ouço toda a história, mas eu vou verificar as fotos do assassino, dos crimes e tudo mais no Instagram de quem publicou. Então isso é o CTA, tá bom? É uma tecla que a gente usa dentro do podcast para poder chamar a audiência para visitar coisas fora daquele ambiente. Então é isso basicamente, trocando em miúdos, tá? Aqui eu tenho o texto todo, mas vocês precisam ler com mais calma. Vamos para a terceira e última etapa. A terceira e última etapa é a seguinte, é o roteiro, né? A gente já está na parte teórica. O roteiro é o mais importante, porque depois de todo o planejamento definido, chegou a hora de dar vida ao podcast. Ele é útil para não se perder no assunto, porém a gente não pode se perder na leitura de uma coisa escrita, porque ela fica muito massiva, fica muito mecânica, tá bom? Então, olha só, o papo tem que fluir naturalmente. Caso necessário, a gente dá uma olhada naquele roteiro, dá uma bisoiada mesmo ali, para poder saber, sacar, se esqueceu de alguma coisa. Então aqui a gente tem um exemplo de roteiro que eu coloquei para vocês. Vamos ler junto, ó. Vai ter um início, uma vinheta, para falar assim, começou o nosso podcast, sei lá. A apresentação de quem vai falar, quem são os locutores. Depois a gente vai falar a data da publicação e o tema, né, que vai ser falado naquele podcast. Vai ter uma rápida introdução para aprender o público ao assunto, ou seja, hoje nós vamos falar da Rua 18, a rua que não tem asfalto, por exemplo. Depois vai ter uma vinheta transitória para avisar que vai começar e vamos ter os convites para o CTA, tá bom? Que é aquela informação que eu acabei de falar para você. Então a gente vai ter os avisos, como é que a pessoa participa, como é que ela manda o e-mail, como é que ela interage com a gente e depois como é que ela busca mais informações ao CTA. Aí a gente vai falar sobre todo o tema do checklist, ou seja, tudo que vai ser falado ali, e a gente começa a discutir, beleza? Discute, fala tudo que tem que falar, e aí a gente vai preparar para o encerramento. Preparar para o encerramento já é dar uma dica. Então a gente está chegando ao fim do podcast, vamos agora às considerações finais e tal. E aí a gente vai para uma vinheta rápida, transitória, para avisar que vai terminar. Aí a gente tem os últimos avisos e mais um convite para reforçar o CTA e a gente encerra o podcast assim. Então é bem fácil, bem simples, tá bom? Olha aqui uma dica legal, tem cuidado com a voz, principalmente quando a gente for gravar, né? Porque a gente tem que ter a garganta bem hidratada, bebendo bastante água para poder não falhar, né? Não ter aqueles pigarro durante a gravação, ok? É isso, gente. Vamos lembrar então agora alguns conceitos. O que é o bendito CTA? CTA é uma abreviação em inglês que chama Call to Action, ou seja, chamada para uma ação. Qualquer chamada, visual ou textual, que leve o leitor ou visitante a uma página ou algum site externo, alguma rede social para realizar alguma ação. Então assim, ó, quando eu falo no meu podcast, ó, gente, vai lá no nosso perfil no Instagram, curte a foto, participa lá que a gente vai fazer um sorteio lá, por exemplo. A gente pode fazer isso, viu? Isso é um CTA. Eu estou falando para o meu ouvinte, aquele que escutou o podcast, que vai ter um prêmio surpresa para quem for no Instagram e curtir uma publicação, ok? Bom, nossa próxima tela aqui fala sobre o que é streaming, uma coisa muito importante para você saber, que eu quero que vocês leiam aí, tá bom? É importante saber que é uma informação técnica, que eu não vou nem ler junto com vocês. Mas, trocando em miúdos, o streaming é um conteúdo sob demanda, tá bom? Então, o que acontece? Eu usei esse exemplo lá no começo. Hoje, quando a gente assiste um filme, por exemplo, na Rede Globo de televisão ou na Rede Record, tem o dia e o horário onde esse filme vai passar. Então, eu tenho que estar à disposição, sentar no sofá naquele horário e poder assistir o filme. O streaming e a demanda, que o podcast também faz parte, me permite o quê? Me permite escolher desde um catálogo, imaginemos uma Netflix, por exemplo. Um catálogo com vários filmes, várias séries, onde eu assisto a hora que eu quiser. Eu simplesmente dou um play ali e aquele conteúdo está armazenado para que eu possa receber via streaming, via demanda, tá bom? Então é importante que a gente saiba a tecnologia onde o podcast está incluído. Ele é um podcast que vai ser disponibilizado, inclusive, nas plataformas oficiais, que é o Google Podcast e também o Spotify. Nosso podcast vai estar lá, galera, é isso aí, tá bom? Então é isso, mão na massa é a seguinte, semana que vem a gente tem a nossa aula sempre acontecendo nas segundas-feiras, tá bom? No primeiro horário aí, segundo a agenda de vocês, e nós vamos falar sobre definições.
eu já quero estar com um grupo de alunos para a gente definir qual é o tema que a gente vai abordar nesse nosso podcast, quem é que vai falar, quem são os apresentadores, quem é que vai editar e quem serão os convidados de acordo com o tema, tá bom? E a gente vai definir o principal, as nossas datas de lançamento e de gravação do nosso podcast, beleza? Então eu encontro você na próxima aula, até mais, tchau!